Eu tô doido para começar essa aula. Cadê esses alunos? Caramba, os alunos já chegaram. Fala, galera! Estamos de volta para a parte 2 da nossa aula de ciências. Na última aula, a gente começou a falar sobre a importância da vegetação. E então a gente vai continuar e finalizar esse capítulo 4. Então, pega o seu material, pega o seu livro, pega o seu caderno, porque vocês vão fazer algumas anotações, vocês vão grifar. Então, se prepare, não fique de qualquer jeito aí não. Senta na cadeira direita e se prepara para essa aula. Beleza? Então vamos lá. Vou ver se está gravando direitinho. Vou diminuir minha imagem também, para poder não atrapalhar a leitura. Vamos iniciar. Na última aula, a gente começou falando sobre a importância da vegetação. Vocês até anotaram que a vegetação ela é importante para alimentação humana e animal, manutenção do clima, qualidade da água, do solo e do ar. Na aula de hoje, a gente vai ver por que a vegetação ela é importante para a qualidade da água, do solo e do ar. Ok? Inicialmente a gente começou a falar dos biomas, o que é biodiversidade, vocês têm tudo anotado. Se vocês não anotaram isso, anotem, ok? A gente viu inicialmente as causas da perda da cobertura vegetal. Aí, principalmente é pelas atividades de agricultura e pecuária, eles precisam desmatar para poder colocar gado e plantar outras coisas, como a soja, por exemplo. E o desmatamento em geral, inclusive o desmatamento ilegal, né, que é o grande problema, que as pessoas desmatam e não replantam, né? A gente viu a importância das pesquisas para a conservação. Na última aula vimos até um vídeo, né, de uma das empresas e das ONGs que trabalham para mostrar o porquê a gente precisa conservar e ensinar como a gente conserva de forma correta, né? Falamos também na última aula sobre os serviços ambientais, que é tudo que a natureza nos fornece, é como se fosse um serviço que ela presta para a gente, né? Que ela nos fornece, seja ela com o próprio material, a própria matéria-prima para fazer outras coisas, para remédio e por aí vai. Aí a gente parou exatamente aqui. O que ficou para a gente fazer era esse experimento. Esse experimento a gente vai ver um vídeo. Só que antes de fazer esse experimento, eu preciso que vocês anotem algumas coisas no caderno que eu vou mostrar para vocês e a gente vai falar agora, ok? Então vamos lá. Inicialmente eu queria falar com vocês que além de toda a vegetação que a gente tem uma vegetação específica que se chama mata ciliar. Vocês já devem ter ouvido falar em mata ciliar, mata ribeirinha ou mata de galeria. O que é essa mata? Você vai encontrar isso no livro um pouco mais à frente. Você vai encontrar isso lá na página 77, que ele fala da importância da mata ribeirinha. Mas não se apega ao livro agora não. Quero que vocês entendam uma coisa. O que é essa mata ribeirinha? Essa daqui, ó, aquela mata, aquela vegetação que fica pertinho dos rios. Tá vendo? Olha essa foto aqui, ó. Essa vegetação que fica aqui, ó, perto dos rios. Por que a gente chama de mata ciliar? Porque ele vai lembrar, né? Vai lembrar os cílios, né? Os próprios cílios. Aí como se fosse o cílio de cima e o cílio de baixo e no meio ficaria o olho, um exemplo, né? Mata ribeirinha, nos ribeiros das águas, né? Então essa é a mata ciliar, ok? Ok? É a mata de galeria que a gente vai chamar. Mas qual é a sua função? A sua função, junto com todas as outras funções de toda a vegetação, de toda a cobertura vegetal, a mata ciliar, vamos ler comigo, ó, atua na conservação e qualidade do solo. Como que ela vai fazer isso? Porque ela vai reter nutrientes, sedimentos e possíveis poluentes químicos. Imagina que fora, geralmente, quando vai para o rio, ele vai
e vai descendo assim, né? O solo ele vai tendo um declive, né? Vai fazendo uma curva até chegar no rio. Esse pedaço aqui escorre de tudo. Toda a água que vem escorre muito fácil. Se aqui, por exemplo, tem uma plantação, tem uma fazenda com uma plantação de soja e o agricultor lá joga coisas para matar as pragas daquilo ali, ok? Jogam agrotóxicos naquela ali. Quando vem a chuva, vai levar aqueles agrotóxicos em direção ao rio. Aquela mata ciliar ali, por exemplo, na beira do rio, serve para não deixar escorrer tão fácil essa água com poluentes químicos, essa água com sedimentos, que vem um monte de terra, um monte de pedra, ela evita que escorra fácil para o rio. A gente vai ver isso no experimento, né? E ela também retém nutrientes, porque se vier outros nutrientes ali com aquela água, vai ficar muito nutriente naquela mata ciliar ali. Ela vai conseguir segurar, porque a vegetação, toda a raiz que vai para dentro do solo, consegue reter os nutrientes, consegue reter de tudo que tem por ali, ok? Uma outra importante função dessa mata ciliar, ela atua na quantidade de água disponível nos mananciais. Como assim? Garante a infiltração e o armazenamento de água. Nessa região, imagine, em volta de um manancial tem a mata ciliar. Ela vai garantir a infiltração como? Justamente por causa das suas raízes, a água vai penetrar ali vai cair ali naquela mata ciliar e vai conseguir penetrar pelos caminhos que as raízes fazem até chegar, por exemplo, no lençol freático, que a gente já aprendeu o que é. E por último, a mata ciliar também atua na conservação da biodiversidade, juntamente com toda a mata, todas as outras florestas que a gente está falando, toda a vegetação, ela vai atuar na biodiversidade. Lembra o que é biodiversidade, né? É a variedade de vida que tem naquela região ali, ok? Ela é importantíssima. A gente vai ver também que a mata ciliar é importante para evitar o assoreamento dos rios. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, continua aí, coloca a data de hoje, continua a nossa aula a partir daqui, falando das funções da mata ciliar, ok? Escreva no teu caderno essas funções direitinho, beleza? Lembrando que a mata ciliar tem diversas formas. Ó, aqui, ó. Isso aqui é a mata ciliar, olha para essa foto. Mata ciliar. Olha para essa foto aqui. Mata ciliar. É claro que a gente tem aqui toda uma outra floresta, toda uma outra vegetação, mas a mata ciliar é essa que fica nos ribeiros, fica próxima aos rios. Aqui, ó, mata ciliar. Tudo que é próximo ao rio é considerado mata ciliar. Olha para essa outra imagem aqui, ó. Dependendo do local, olha para, vou até aumentar essa imagem aqui, ó, só para vocês entenderem. A gente tem aqui, por exemplo, uma nascente. Em volta da nascente é mata ciliar. Toda essa área, até uns 50 metros, ó, até uns 50 metros, um pouco, tem locais que vão ser maior, 100 metros, mata ciliar. Tá vendo? O que é em volta do rio, até tantos metros, é mata ciliar. Não importa saber quantos metros são. A importância da nossa aula aqui é entender o que é a mata ciliar e sua importância, ok? Olha essa outra aqui, olha que imagem interessante. A gente tem uma área toda... ficou pequena a imagem, mas aí a gente tem uma área toda desmatada. Mas beirando o rio tem a mata ciliar, que ela é muito importante para aquele rio ali, ok? Então a gente viu o que é mata ciliar. Na última aula também, primeiro a gente falou as causas da perda da cobertura vegetal, acabamos de falar também aqui, as causas da perda da cobertura vegetal, mas o interessante é a gente falar das consequências. E eu separei duas consequências da perda da cobertura vegetal. Além da diminuição da biodiversidade, que a gente já viu aqui no nosso livro, logo nas primeiras páginas que a gente viu, vocês fizeram um exercício que mostra
que a perda da cobertura vegetal diminui a quantidade de espécies, ela tem outras causas, ela tem outras consequências também, como por exemplo, a erosão. O que é a erosão que a gente tanto fala? É o deslocamento da camada do solo que ocasiona rachaduras e ou abertura e afastamento do solo, ou seja, buracos, né? Então, uma consequência da perda da cobertura vegetal é a erosão. Imagina, pensa comigo. Antes de você escrever, dar o pause no vídeo e anotar, pensa comigo. Eu tenho aqui uma área com muita cobertura vegetal, ou seja, muitas árvores ali. Aí cai uma chuva. Durante dias vai chovendo, aí vai passando os meses, aí cai várias chuvas durante o ano. Aquela chuva que está ali, imagina, a minha mão é a cobertura vegetal. A chuva vai bater na cobertura vegetal ali, vai bater nas folhas iniciais das árvores e vai cair mais devagar no solo. Então ela vem naquela velocidade, aí bate na árvore e cai mais devagar. As gotas caem mais devagar no solo. Isso vai fazer com que a água bata de forma mais fraca no solo. Agora imagina, eu tiro a cobertura vegetal. Aquela chuva começa a cair diretamente no solo. Começa a bater forte no solo. Já ouviu aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Literalmente é a erosão. A água de tanto bater com força no solo vai fazer buracos no solo. Vai fazer com que aquele solo não, tirando as raízes, vai fazer com que aquela água bata com força, vai criando rachaduras no solo, vai criando buracos no solo. O nome daquilo é erosão. Então, toda vez que você pensar em erosão, é claro que a erosão acontece por outros motivos também. A gente não está falando aqui de, por exemplo, de um terremoto, pode acontecer, né? Mas a erosão é um problema, não só para áreas abertas, mas dentro da própria cidade também. Quando a gente fala de erosão nas cidades, ela pode estragar, por exemplo, ruas. Eu estou ali com o solo muito exposto, naquele solo vai criar rachaduras e do lado tem um asfalto. Aquela rachadura vai na direção do asfalto também. Então essa erosão vai atrapalhar de várias formas, ok? Então essa é uma das consequências da perda da cobertura vegetal. Você pode anotar aí, ok? Vamos para o próximo. Uma outra consequência da perda da cobertura vegetal é o assoreamento. A gente viu ali que a mata ciliar ela é importante para a qualidade de água, da água do rio, que vai estar ali passando por ali, para evitar que vá substâncias tóxicas, poluentes ali para o rio, e ela evita também o assoreamento. A mata ciliar, junto com toda a vegetação, evita com que terra e várias outras coisas seja carregada de forma mais fácil para o rio. Se eu tenho uma mata ciliar ali, cheio de árvores, cheio de plantas, cheio de raiz, aquela terra que está ali, aquela areia que está ali em volta do rio, vai ficar travada. Por quê? Porque ali naquela areia ali vai ter raízes segurando a terra, vai ter as próprias árvores e a própria vegetação segurando a terra que vem escorrendo, né, por causa da chuva. Então, essa terra vai sendo depositada no rio se não tiver mata ciliar, se não tiver vegetação ali, próximo de uma nascente, próximo de um rio, e vai fazendo o assoreamento dele. O que é isso? É acumulando mais terra, jogando mais terra para dentro do rio. A gente já deve ter visto. Você está ali na beira de um rio, até você brincando de areia na praia, você está fazendo um buraco de água, um buraco para encher de água ali, aí você tenta fazer um buraco mais fundo, só que aquela areia em volta do buraco que você está fazendo fica caindo para dentro do buraco e aquele buraco nunca consegue ser fundo. Por quê? Porque está acontecendo um assoreamento. Quem já brincou disso na praia? Acho que todo mundo, né? Não precisa ser só na praia, em qualquer outro lugar. Não precisa ter ido na praia para brincar disso.
Você vai fazer o buraco, só que ele nunca vai chegar não vai ficar tão fundo porque aquela areiazinha em volta dele vai ficar caindo para dentro. Isso é o assoreamento. Entendeu? Vamos ler comigo aqui, ó. É quando as matas ciliares são retiradas e a erosão leva sedimentos como areia, lama ou lixo para dentro do curso do rio, fazendo com que fique raso, podendo até levar à extinção do rio. Esse rio e nascentes, o problema é o assoreamento. Beleza? Começa a entrar areia deixando o rio mais raso. Mas e para nós? Qual seria o problema morando na cidade, quando você tem um assoreamento dos rios? Imagina uma cidade grande que depende daquele rio para poder ter água potável. Imagina, aquele rio começa a ficar raso. Beleza. Aí a gente não deixa de economizar água, né? Continua usando água da mesma forma. Vai ter falta de água nas cidades, por exemplo. Além de deixar aquele rio mais sujo, mais poluído, ele ainda vai ficar em menor quantidade aquela água e pode ter falta de água em alguns locais. Então, a segunda consequência é o assoreamento. Anotaram aí? O que é mata ciliar, suas funções, a erosão, que é uma consequência, e o assoreamento, que é uma outra consequência da perda da cobertura vegetal, ok? Agora a gente vai entender isso na prática. Por que o assoreamento acontece? Por que a erosão acontece? Através daquele experimento do nosso livro. Nesse experimento do nosso livro, inicialmente, vou até ler esse pedacinho aqui, ó. Na imagem a seguir, vemos que ao longo das margens do rio há uma faixa de vegetação. Você sabe qual é a importância das vegetações para a vida na Terra? Para descobrir, vamos fazer o experimento a seguir. Esse experimento, o que ele faz? Ele tem que pegar 3 garrafas, colocar uma com bastante vegetação, tá vendo? Bastante planta, planta ali com raiz plantada mesmo, um com um pouquinho de planta e outro só terra, sem nada. Aí ele coloca inclinado essas 3 garrafas e aqui ele vai botar um recipiente para a água cair e aqui em cima ele vai jogar água. Ele vai pegar uma garrafa de água e vai começar a jogar água aqui. Aí a ideia é ver como essa vegetação que está aqui vai reter a sujeira, vai reter a terra. Aí a gente vai analisar as 3 garrafas, o que acontece nas 3 garrafas, ok? Beleza? Ele até fala aqui, ó, na 8. Com o regador, adicione a água pela abertura retangular, que é essa daqui, na parte de cima de cada uma das garrafas. Aí a gente vai colocar a mesma quantidade de água. Observe com atenção a coloração e a quantidade de água que sai de cada montagem, ou seja, a quantidade de água e a cor que vai ficar no final de cada garrafa dessa daqui. Aí você vai ver, vai comparar e depois responder isso aqui. Vamos ver então o vídeo desse experimento, ok? Depois a gente vai ver no final como que vai ficar. Vou colocar aqui pra gente. O nome desse experimento, ó, é um simulador de erosão. Ele vai mostrar como que acontece a erosão e como que acontece, por exemplo, o assoreamento de um rio, ok? Muita atenção! Olá, meu nome é Walter, pesquisador em agroecologia, e estou aqui para mostrar para vocês como confeccionar um simulador de erosão, uma ferramenta de alfabetização ecológica. E aqui os simuladores de erosão prontos. Esse aqui é um simulador de erosão que está mostrando um solo todo exposto, sem vegetação, o que é muito comum em áreas em processo de desertificação, sem proteção no solo. Ele falou em áreas de processo de desertificação, é isso mesmo, é virar deserto, né? O que quando você leu, você pode até olhar no teu livro, quando você leu lá na página 69 sobre a floresta amazônica, lá fala que se continuar o desmatamento na floresta amazônica, ela pode virar um deserto, ela pode entrar nesse processo de desertificação, sem cobertura vegetal. Continuando.
Aqui um simulador de erosão mostrando o solo protegido com material vegetal seco, que é muito comum em áreas onde é feito o plantio direto. E aqui um simulador de erosão com a vegetação viva, protegendo aí o solo. Eu vou mostrar para vocês agora os materiais necessários para a confecção do simulador de erosão. Uma caixa de sapato, uma PET, 2 litros, uma garrafinha de água, terra. Você vai reparar, vou até mostrar aqui enquanto ele vai fazendo. Ele se reparou que a segunda estava com a vegetação morta, com pouquinha vegetação. Aquilo ali foi para representar locais de área de plantio, como plantio de soja, plantio de várias coisas, tá? Pode ser café, qualquer coisa, beleza? Aí ele está mostrando para a gente o que é para fazer. Eu vou até avançar um pouquinho, porque o importante é a gente ver o final do experimento. Vamos lá. A importância da cobertura do solo. Eu vou apresentar para vocês agora a simulação de uma chuva numa terra exposta. Simulação da chuva. Essa é a nossa nuvem e ela vai despejar a sua água dentro do sistema. Está representando a chuva essa água aí. Muita atenção, hein? Olha a cor da água. Tudo isso indo para dentro do rio. Em geral, o solo exposto a água leva toda a terra para o fundo dos rios, que é o nosso assoreamento, conhecido como assoreamento. Acabamos de falar. E aqui a gente tem um solo protegido, né, com vegetação cobrindo todo ele. E o simulador de erosão tem essa intenção, né, mostrar o efeito de uma chuva sobre o solo descoberto e o solo protegido. A terra que está solta na superfície do solo acaba escorrendo, mas como ela está protegida do impacto das gotas da chuva, menos solo é levado para o fundo dos rios. Ó, um pouquinho mais limpo, tá vendo? Mas agora eu vou simular a chuva numa área coberta pela vegetação. Agora olha com cobertura vegetal. Que isso seja uma área com vegetação nativa ou mesmo um solo coberto, né, uma área agrícola com solo coberto. Bem menos sujeira. Depois de simularmos a chuva, é possível perceber a diferença do tipo de proteção do solo. Aqui o solo sem proteção alguma, é possível notar que a água está repleta de detritos, solo e matéria orgânica que é levada para dentro dos rios em geral. Aqui um solo já com uma proteção melhor, né, com material vegetal, matéria morta, já melhora muito a qualidade da água. E aqui uma área toda coberta com vegetação viva, é possível notar que a claridade da água é muito maior. Então essa é uma possibilidade que a gente tem de demonstrar o efeito, né, da proteção do solo. Como é importante ter o solo protegido para que a gente tenha água de qualidade. Maiores informações. Como é importante, olha o que ele falou, vou até voltar ao solo protegido para que a gente tenha água de qualidade. Como é importante a gente ter o solo protegido para que a gente tenha água de qualidade. No experimento, é basicamente essa foto aqui, ó. Agora é uma outra versão, mas olha a cor de cada água. Olha, presta atenção. O solo descoberto, sem vegetação. Um solo com pouquinha vegetação, representando os locais de plantio. E um solo com a vegetação nativa, uma cobertura vegetal muito boa. Aqui, imagine isso num rio, de verdade. Não vai dar para a gente ver nessa foto, mas essa terra, ela ficou cheia de buraco. Ela representa que ela está com erosão e representou que levou muita água com sedimentos para o rio, mostrando que o rio ficaria assoreado. Nessa daqui, até evitou um pouquinho. A água foi um pouco menos com sujeira para o rio. Mas olha essa daqui com a cobertura vegetal. A água se manteve clara, se manteve limpa, indo em direção aos rios. Levando isso
para o dia a dia, levando isso para a nossa natureza, a cobertura vegetal, a mata ciliar, ela é importantíssima, importantíssima para a qualidade da água, para a qualidade do solo e também para a qualidade do ar. Quando eu falo da qualidade do ar, eu vou lá para a página, cadê? Eu vou lá para a página 79. Vai lá na página 79, porque aproveitando de vegetação, a gente precisa falar da qualidade do ar. Para a qualidade do ar, a cobertura vegetal tem várias importâncias, que muitas delas a gente já falou. Por exemplo, diminui, vou ler o primeiro setinha ali, ó. Diminui a quantidade de radiação que chega diretamente ao solo, mantendo a temperatura do ar mais constante. Então, aqueles raios solares que vêm, em vez de bater direto no solo e deixar aquele solo até mais quente, vamos dizer, e deixar aquele ambiente ali próximo do solo mais quente, a cobertura vegetal vai dar a famosa sombra, né? E vai manter a temperatura naquela área ali mais constante. Olha o que ela faz também, ó, isso aqui a gente já sabe. Absorve gás carbônico, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar. Então, naquela região ali que a gente tem com bastante cobertura vegetal, o gás carbônico vai ser absorvido pelaquela vegetação, né? Reduz os ventos, porque aí está relacionado a vários outros fatores. O vento não é só totalmente bom, pode ser ruim de alguma forma, né? Quando a gente está falando ali, por exemplo, de plantas menores, quando eu tenho uma cobertura vegetal muito grande, plantas maiores que diminuem aquele vento, para aquelas plantas menores isso pode ser bom, ok? Olha essa daqui, ó, retém o gás carbônico em sua estrutura, quando a gente está relacionado aqui de cima, né? Quando absorve o gás carbônico, ele vai reter esse gás carbônico. Mantém as chuvas regulares pela evaporação. Lembra dos rios voadores? Lembra do ciclo da água? Então, lembra lá na Amazônia, os rios voadores? Toda aquela vegetação também evapora, também transpira, né? Assim como nós transpiramos, as plantas também transpiram. O excesso de água que ela tem, ela vai jogar para fora. Mantém a umidade do ar também por essa evaporação. Então, além do ciclo da água, ela é importante para a umidade do ar. E a umidade do ar é importantíssima. Por exemplo, as florestas tropicais, como a floresta amazônica, a umidade do ar é altíssima. O que é a umidade do ar? É o vapor de água, é a água na forma gasosa naquele ar ali. Além disso, essa cobertura vegetal, as suas raízes profundas, ela consegue retirar a água lá do lençol freático e jogar para a atmosfera, e jogar para o ambiente. Então, essa cobertura do vegetal é importantíssima. Fora que, além de absorver o gás carbônico, ela vai liberar oxigênio também, ok? Então, a gente viu que a cobertura vegetal é importante para o solo, para a água e para o ar. Voltando para o experimento, vocês vão responder isso aqui em casa, mas espero que tenha sido bastante esclarecedor. Quando vocês forem responder, você pode voltar o livro, voltar o vídeo e ver de novo com calma, ok? Na descrição do vídeo aqui eu também vou deixar só o vídeo do experimento, beleza? Mas aqui a gente pode responder de cara. Você já foi esperto, já pega e responde aí, ó. Em qual garrafa houve a maior perda do solo? Na garrafa 1, 2 ou 3? Olha a garrafa 3, sem vegetação nenhuma. Maior perda do solo foi a 3. E a que teve a menor perda do solo? Foi na 1. Então, a letra A já estaria respondida, ó. Por que houve menor perda do solo em uma das garrafas? Por que houve menor perda do solo nessa garrafa 3? Aí você vai falar do que eu expliquei. O impacto direto da água, das chuvas naquele solo,
vai fazer com que aqueles... Fora que está sem a cobertura vegetal, está sem as raízes, vai fazer com que aquele sedimento, com que aquela terra seja arrastada mais facilmente, ok? Contrário de uma cobertura vegetal, de uma área com muita cobertura vegetal, que a chuva vai bater primeiro nas folhas, cair mais devagar no solo e vai evitar que seja arrastada essa água por causa da velocidade, ok? Aí aqui, qual fenômeno da natureza foi representado ao molhar o experimento com o regador? Qual fenômeno da natureza? Bem fácil essa também, né? Já na página 74 e 75, vocês vão responder. A primeira aqui é sobre a erosão, vocês vão precisar colocar na ordem, bem fácil. Vou dar uma dica para vocês. A primeira, qual que a gente colocaria aqui? Qual seria a 1? A 1 seria essa daqui, ó. Para preparar o solo para o cultivo, a cobertura vegetal original, que são as florestas, as savanas, e os restos da vegetação do uso anterior, cultivo ou pastagem, foram removidos. Então, para iniciar um processo de erosão, você tem que retirar a cobertura vegetal original e retirar também o resto de vegetação. Então, isso aqui seria o número 1. Aí vocês colocam na ordem. Essa parte aqui, vocês vão falar, repara que nessa 3 ele pergunta o seguinte, ó. O experimento mostrou as consequências desse fenômeno para o campo. Junto com os seus colegas, no caso você vai fazer sozinho ou junto com seus pais, levante hipóteses sobre o que pode ocorrer nas cidades. Gente, várias vezes a gente vê na televisão, inclusive teve uns meses atrás, essa época muito de chuva aqui em Espírito Santo, e a gente viu que muitas áreas desmoronaram. Então, sem vegetação para segurar o solo, nas cidades eu posso ter muitas áreas desmoronando. Eu posso ter também, por exemplo, rachaduras, por causa dessa erosão, como eu falei, rachaduras em vias de circulação. Então, guarda essas informações para você responder essa número 3. Aqui, quando eu falo de assoreamento, você vai colocar na ordem essa 4 também. Ok? Deixa eu diminuir aqui. Ops. Calma aí. Pronto. Nessa 4, você vai fazer a mesma coisa. Ai, gente, calma aí. Deixa eu colocar a página que estava aqui. Qual é a página? Calma aí. Pronto, achei. Aí aqui você vai colocar a mesma coisa. Vai colocar a ordem do que acontece no processo de assoreamento de um rio. Olha aqui. Olha como é que está esse rio super raso. Vou aumentar a imagem. Ó. Olha como é que o rio está super raso. Por que aconteceu o assoreamento desse rio? Né? Pode ser que, por um lado, estava sem vegetação, ficou com as margens expostas, né? Mas inicialmente a gente teria o quê? Ó, a vegetação original, com muitas árvores e arbustos, foi retirada e substituída por um campo de pastagem. Então, essa seria o número 1. Aí você vai colocar na ordem. Esse é o número 1 e os outros você coloca na ordem. Ok? Aí aqui, você vai falar também nessa 6 aqui, você vai explicar uma das consequências para as cidades do assoreamento dos rios. Qual a consequência que eu posso ter? Poluição dos rios, eu posso ter a falta de água. Se eu tenho um rio assoreado, vai faltar água naquela cidade. Né? Se a população continua usando a água de forma normal, sem economizar, e aquele rio começa a assorear, começa a diminuir essa quantidade de água, vai faltar água. Aqui você vai escrever a importância da mata ciliar, que a gente já falou. Aqui você vai elaborar uma proposta para fazer com que a qualidade e a quantidade de água aumente. Por exemplo, se eu conservo a mata ciliar e evito que pessoas morem próximo de nascentes, eu posso melhorar a qualidade e aumentar a quantidade de água nos centros urbanos. Então, guarda essas informações, beleza?
Aqui a gente viu a função da vegetação para a qualidade do ar. Vocês vão responder essas questões. Estão bem tranquilas essas questões, ok? Aqui também a mesma coisa. E por último, a última questão que vocês vão responder, nessa número 4, é o seguinte. Que consequências o desmatamento pode trazer para o solo? Lembra que a gente acabou de falar do solo, a consequência para o solo, né? Por exemplo, a erosão, aí já você começa a explicar. Para os rios e mananciais, você pode falar um pouco do assoreamento, por exemplo. E da biodiversidade, você vai falar que desmatamento, lembrando lá no início do livro, você diminui a quantidade de espécies. Tem outras coisas, ok? Como, por exemplo, diminui, se você desmata, você vai aumentar a quantidade de poluentes nos rios, ok? Você vai diminuir, por exemplo, se você desmatar uma área no solo, você vai diminuir, por exemplo, a fertilidade daquele solo, porque aquele solo ali vai ficar com menos nutrientes. Então, tem bastante coisa para se falar, beleza? Só para finalizar, então, nessa aula, nesse capítulo, a gente entendeu a importância da vegetação para a alimentação humana e animal, é uma das importâncias. A gente viu que a gente vai tirar várias coisas ali, são os serviços ambientais, que a gente fala, né? Serviços ambientais, beleza? A manutenção do clima, que a gente falou, dos rios voadores, do ciclo da água, a qualidade da água, do solo e do ar, que a gente falou nessa aula, ok? Então, gente, qualquer dúvida, você vai voltar o vídeo e vai assistir novamente. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as atividades que você tem que fazer direitinho. Mas quais são elas? É da página 73 em diante, a 73, aí essas aqui, 74, 75, ok? 76, 77, 78, 79, 80, 81. Por quê? Parece que é muita coisa, mas vocês vão responder bem fácil e vocês vão responder isso até semana que vem. Semana que vem, nós só vamos ter uma aula. Vocês podem olhar no horário que a gente só tem uma aula na semana que vem. Então, nessa semana que vem, vai ser a correção de todo esse capítulo 4, ok? Na próxima aula, a gente vai corrigir todo o capítulo 4. Beleza? Então não precisa fazer tudo de uma vez. Você vai fazer com calma, ok? Então beleza, gente. Um beijão para vocês. Até a próxima aula. Vou deixar tudo explicadinho para vocês. Qualquer coisa, volta ao vídeo com calma. Tá legal? Até a próxima aula e tchau, tchau!